No dia 3 de abril de 2020, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, apresentou no escritório da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional representação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. No último dia 12 de agosto, essa representação ela foi coassinada de forma adicional por mais 223 organizações da sociedade civil. Essas 223 organizações da sociedade civil entenderam que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia tinha razão quando alegou que o presidente da República infringiu o artigo 5º 1b do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que associa como crime o crime cometido contra a humanidade. E esta representação contra o presidente da República no Tribunal Penal Internacional foi a primeira do gênero no Brasil relacionada exclusivamente à ação e à omissão do presidente no controle da pandemia de coronavírus. Outras ações tramitam também no escritório da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, movido por outras organizações civis e até mesmo partido político, alegando outras coisas, por exemplo, genocídio. Esta diz respeito apenas a crime contra a humanidade. O presidente da República descumpre a própria legislação nacional, no caso a Lei 13.979 de 2020, que já é desse ano e que prevê os trabalhos que o governo tem que ter no controle da epidemia, mas que prevê também medidas de distanciamento social, uso de máscaras, medidas de contenção que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, mas que sistematicamente o presidente veio descumprindo abertamente desde que chegou de uma fatídica viagem dos Estados Unidos no final de março, quando boa parte da sua comitiva ali presente apresentou positivo para a doença de Covid-19. O presidente da República, de lá para cá, desatendeu as autoridades médicas nacionais, as recomendações das autoridades médicas internacionais, deixou de participar de reuniões com os presidentes da América do Sul que tentavam tratar de forma organizada no controle da pandemia e fez questão de, em vários momentos, desestimular o uso das medidas individuais de proteção. O presidente da República chegou ao ponto de praticamente prescrever uma medicação que sequer é reconhecida internacionalmente como eficaz para lidar com o tratamento da pandemia. O presidente da República chegou a destratar sistematicamente a imprensa porque lhe cobrava uma ação diferenciada no sentido de dar uma boa educação, no sentido de promover a informação, no sentido de que ele fosse um exemplo de liderança a ser seguido por brasileiras e brasileiros. Como se não bastasse, o presidente da República comprou uma disputa absolutamente injustificável com governadores estaduais e com prefeitos municipais, porque imaginou que essas pessoas estavam se colocando contrariamente ao seu governo, e isso acabou dificultando na aquisição de aparelhos de respiradores, de organização de espaços de UTI, na liberação de dinheiro que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e depois autorizado pelo Supremo Tribunal Federal para uso no controle da pandemia. Tudo isso dificultou essa situação de controle pandêmico no Brasil, que hoje resulta em mais de 115 mil óbitos de brasileiras e brasileiros, para a nossa imensa tristeza. Na época da propositura da ação no Tribunal Penal Internacional pela BJD, nós tínhamos 300, em torno disso, de óbitos no Brasil. O Brasil ainda não chegou a estabilizar o seu platô. Não se sabe ainda se a pandemia vai durar ou se ela vai se estancar. A gente só sabe que diariamente há uma média de mais de 1.000 brasileiros mortos, que a gente sabe, inclusive pelos telejornais, a partir de informações que são apresentadas pelos consórcios que as secretarias estaduais de saúde fizeram, porque até mesmo a informação sobre os dados de Covid tem sido dificultada pelo Ministério da Saúde. Importante lembrar que o presidente da República, de lá para cá, exonerou 2 ministros da Saúde que se puseram contrariamente ao uso de uma medicação eficaz no protocolo de atendimento médico. Para isso, colocou um militar e um grupo de militares no seu entorno que sequer são da área de saúde. Evidentemente que quem não é da área de saúde não entende sobre epidemiologia, não tem condição
de lidar do ponto de vista federativo numa linguagem médica com os demais secretários de saúde, que demora muito mais para tomar decisões importantes do que demoraria se fosse um expert no tema. O problema de demorar o tempo é que isso custa vidas. Tudo isso e muito mais que foi alegado no curso da ação e fatos que não foram alegados porque foram posteriores ou porque se somados tornariam essa ação infinita, são elementos importantes que justificam o enquadramento do presidente da República no crime contra a humanidade. A BJD propôs várias medidas no ordenamento jurídico nacional, mas é importante dizer que um grupo de procuradores da República já havia solicitado ao Procurador-Geral da República que propusesse uma ação no Supremo Tribunal Federal, que é a pessoa competente, a instituição competente para apurar os crimes cometidos no exercício do mandato pelo presidente da República. E o Procurador-Geral da República simplesmente ignorou aquela solicitação. Portanto, do ponto de vista interno, o Supremo Tribunal Federal seria inacessível, porque o Procurador-Geral da República já se mostrou desinteressado em tocar adiante qualquer ação nesse sentido. Todos sabemos que há hoje, lá no gabinete do presidente da Câmara dos Deputados, quase 50 impeachments, salvo engano, ou mais, né, solicitando que o procedimento seja aberto na Câmara dos Deputados para apuração se há ou não violação, portanto, cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente da República. E o presidente da Câmara já demonstrou que não fará isso, não observará todos esses pedidos que foram feitos. De tal maneira que as portas do Judiciário, das instituições competentes no Brasil para apurar os crimes cometidos pelo presidente da República foram fechadas. Não há outra saída senão recorrer ao Tribunal Penal Internacional. Há um questionamento se, do ponto de vista penal, formal, o Tribunal Penal Internacional tem competência para julgar esse tipo de caso, sobre essas circunstâncias, na sua jurisdição. O Brasil adota o Tribunal Penal Internacional, portanto não há dúvida da submissão do Estado brasileiro à Corte Penal Internacional. É claro que há uma dificuldade de justificar o enquadramento do presidente da República no cometimento do crime de responsabilidade, segundo aquilo que está formalmente posto na lei internacional. Mas é algo que pode ser superado, porque nenhum legislador é capaz de prever as situações que vão acontecer no futuro. A própria jurisdição penal internacional, ela derivou de uma necessidade histórica de que a sociedade internacional teria que se munir de mecanismo para conter certos crimes que são danosos contra a humanidade e que não tinha nenhum tipo de previsão legal. Então a gente tem certeza, em termos de ABJD, na substância dos argumentos que foram levantados, e nós estamos bastante otimistas no sentido de achar que o escritório da Procuradoria vai entender as razões que foram levantadas e vai propor, eventualmente, a denúncia cabível ao presidente do Brasil. Esse é o canal Direito e Política com Marcelo Uchoa, canal criado para conversar olho no olho com você sobre fatos da vida cotidiana, sobre análise jurídica. Se você gostou, se inscreve no canal, curte os vídeos, comenta, compartilha, me procura nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, eu sou @MarceloUchoa_ e no Facebook eu sou Marcelo Uchoa. Esses vídeos estão sendo retransmitidos com muita honra pela TV 247. Assina a TV 247, que é garantia de distribuição de boa informação, de informação correta, de informação precisa, de informação honesta para todo o Brasil. E apoia a mídia independente.